Prezados amigos do IOB Concursos Marcato, olá mais uma vez, um prazer e honra estar aqui com os senhores, debatendo o processo de execução, iniciando agora mais uma unidade nos nossos estudos. Estamos começando agora a verificar outras modalidades de execução. Vimos as principais modalidades de execução, vimos na unidade anterior os principais meios e mecanismos de defesa do executado e agora, prosseguindo na execução, a gente verifica outras formas de execução que não as, digamos assim, mais usuais, mais frequentes, que são a execução de quantia, execução de obrigação de fazer e execução para entrega de coisa. E dentre as execuções, podemos dizer assim, especiais, inclusive isso já foi objeto de comentário nosso anterior em relação à classificação das execuções, perdão, vamos trabalhar com a execução de alimentos. O sistema processual, ele dá um tratamento diferenciado para o crédito alimentar, o que é absolutamente natural e esperado. Porque, ora, aquele que é credor de alimentos necessita daquela quantia exatamente para a sua sobrevivência. Exatamente para, português claro, comer. Então, existe tanto um procedimento específico para a fixação dos alimentos, que é a ação de alimentos na fase, no processo de conhecimento, que tem um procedimento especial, previsto na Lei 5478 de 1968, que os senhores viram isso oportunamente lá atrás em relação aos procedimentos especiais, como também para a fase, para o momento de execução, há um procedimento específico, que é denominado execução de alimentos e tem um regramento próprio no Código de Processo Civil. Ainda que seja execução de quantia, ele tem um regramento próprio. Portanto, senhores, se ainda não há o dever judicialmente reconhecido de pagar alimentos, porque o dever ético, moral sempre existe de pagar alimentos, especialmente pensando um pai para o filho, se ainda não existe o dever jurisdicionalmente reconhecido, a parte inicialmente busca, via processo de conhecimento, procedimento especial da ação de alimentos, a fixação dos alimentos. E se, mesmo fixado judicialmente, o executado, o devedor, em regra, o pai para o filho, mas não é só essa a hipótese, mas enfim, vamos trabalhar com o mais usual, neste caso, se não há o pagamento, o credor, o exequente, o filho, seja por si ou representado ou assistido por sua mãe ou representante legal, ele vai executar os alimentos que foram fixados na ação de conhecimento de alimentos. E este procedimento da execução de alimentos, ele tem uma série de regras próprias e específicas, ok? Esta é a base para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa, em regra, é um título judicial que fixa os alimentos. A gente vai ver depois se pode ou não ser extrajudicial, mas em regra, é uma sentença que fixa os alimentos. E apesar de ser sentença, apesar disso, a gente vai ter uma petição inicial e necessidade de citação, segundo prevê o 733 do Código de Processo Civil e também o 732. Mas o principal aqui é o 733 do CPC. E este artigo 733 destaca que o executado, uma vez citado, poderá pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento sob pena de prisão civil. Ou seja, não é a mesma coisa que a gente viu em relação às outras formas de execução. O executado é citado para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade. É o artigo 733 do Código de Processo Civil. Na execução de sentença ou decisão que fixar os alimentos, não vamos entrar no mérito dos provisionais, alimentos de uma forma geral, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 dias, faltou mencionar os 3 dias, efetuar o pagamento, provar que efetuou o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
Portanto, senhores, no processo de execução de alimentos não existem embargos à execução. Neste procedimento que é paga, prova que pagou, justifica impossibilidade, a defesa vai ser pagar, provar que já fez o pagamento ou justificar a impossibilidade dizendo que o pai, fui demitido, tô doente, tive outro filho, aconteceu isso, etc. Enfim, contar toda uma história e o juiz vai apreciar o caso concreto se justifica ou não. Em regra, a jurisprudência é restritiva quanto, por exemplo, a desemprego, a outro filho, ou outra coisa. Ah, teve outro filho? Então você tem que entrar com uma revisão de alimentos para pagar menos para este primeiro filho. Não simplesmente deixar de pagar. Desemprego, ah, mas você está se virando de algum jeito, então paga para o seu filho. Quer dizer, mas isso é a prática, a casuística, é quando os senhores forem juízes, promotores, enfim, é no momento posterior. O interessante, o importante é visualizar agora o sistema, certo? Prosseguindo. No silêncio do executado em relação a essas três possibilidades, ou no não pagamento, na não comprovação do pagamento, ou se o juiz não se convencer da justificativa, o juiz vai decretar a prisão civil. Lembrando, nos termos do 733, parágrafo 1º, que esta prisão pode ser de prazo de 1 a 3 meses, segundo a regra do CPC. A lei de alimentos traz um outro prazo. O entendimento majoritário é que, como o CPC é lei posterior, se aplica a regra do CPC de 1 a 3 meses. E, preso, o executado deixa de dever? Não. Eventual prisão não afasta, pois a prisão ela não quer efetivamente, o sistema não quer que a prisão ocorra. É uma medida coercitiva, um estímulo para que o executado pague. Parágrafo 2º, o cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou vincendas. Perfeito? Portanto, a rigor, a gente não quer, o sistema não busca a prisão. Mais uma vez, meios de apoio. Lembra quando a gente falou na obrigação de fazer lá atrás, que é possível a multa diária e outras medidas coercitivas? Sem dúvida nenhuma, essa é uma medida coercitiva. Ah, mas então se alguém não cumprir uma obrigação de fazer, eu posso mandar prender? Não, porque o sistema tem restrições quanto à prisão civil constitucionalmente previstas. Os senhores sabem disso e daqui a pouco eu volto ao assunto. Mas a prisão civil, ela só pode acontecer em relação àquelas parcelas que são consideradas necessárias à sobrevivência. Porque seriam essas que têm o caráter alimentar. Se alguém está devendo alimentos há 1 ano, se realmente não dependesse efetivamente desse dinheiro para a sobrevivência, infelizmente, o credor já tinha morrido. De alguma forma ele se virou. Portanto, o sistema prevê o quê? Olha, pena de prisão só cabe em relação àquilo que são os alimentos recentes, os alimentos necessários à sobrevivência. Mas quantos meses, qual é o período que a legislação aponta como parcelas necessárias à sobrevivência? A legislação não prevê. Quem regulamentou isso foi a jurisprudência. O STJ tem um entendimento já antigo e que foi sumulado, que está na súmula 309 do STJ. E o que diz a súmula 309 do STJ? O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso do processo. Portanto, nesse exemplo que eu dei de 10 meses de alimentos devidos, você faz o quê? Você só pode executar sob pena de prisão, que é o artigo 733, paga a prova que pagou, justifica a impossibilidade, se nos referimos às 3 últimas parcelas, só essas penas de prisão. Ah, mas eu não posso cobrar as outras 7? Claro que pode, mas você não pode cobrar sob pena de prisão. A pena de prisão é para as 3 últimas e, nos termos da súmula, as que se vencerem durante o processo de execução. Perfeito? Mas o que a gente faz com as demais parcelas? Em relação às outras parcelas que não são consideradas necessárias à sobrevivência, ainda que alimentares não são necessárias à sobrevivência, executa-se
por meio de penhora, sob pena de penhora, que é o artigo 732 do Código de Processo Civil. Artigo 732 que determina que remete para a execução de quantia certa contra devedor solvente. E aqui uma incongruência do Código. Ora, se eu tenho uma sentença de alimentos, título judicial, e eu vou partir para a mesma lógica de execução de quantia contra o devedor solvente, eu não deveria utilizar a fase de cumprimento de sentença? O CPC, no 732, remete para o processo de execução de título extrajudicial. Entenderam a incongruência? Claramente falha legislativa na reforma. O legislador esqueceu de trabalhar com a execução de alimentos quando criou a fase de cumprimento de sentença. E os próprios autores da reforma reconheceram isso, barbeiragem legislativa, certo? A jurisprudência mais recente do STJ tem entendido, e até que me permitam contar para os senhores, que um dos primeiros julgados do STJ a respeito disso, do ministro Masami Ueda, reproduziu um artigo de minha coautoria em que escrevi junto com a professora Fernanda Tartucci, em que a gente defendia exatamente isso, né? Permitam-me discutir isso, claro, debater isso, claro, é motivo de alegria e orgulho para mim. Então, trago isso para os senhores, meus colegas aqui nesse debate. E o STJ disse o quê? Tratando-se de execução sob pena de penhora das parcelas não necessárias à sobrevivência, aplica-se integralmente a fase de cumprimento de sentença. Insisto, é um tema polêmico, mas essa é a posição mais recente do STJ, que, portanto, para as parcelas antigas, as parcelas pretéritas, a gente pode falar em aluzimentos recentes e pretéritos, para as parcelas pretéritas, a gente vai ter o procedimento do cumprimento de sentença. Perfeito? Tá claro isso, senhores? E vale destacar em relação à prisão civil o seguinte: apesar da previsão constitucional de prisão civil para duas hipóteses no artigo 5º, inciso 67 da Constituição, tanto para a dívida alimentar quanto para o depositário infiel, o STF pacificou que só cabe a prisão civil para o devedor de alimentos. Por quê? Com base no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou, que só prevê a prisão civil para débito alimentar e não para outras dívidas. Com base nisso, o STF evoluiu o seu entendimento, a sua jurisprudência, para dizer que não há prisão civil mais na hipótese de depositário infiel. Isso foi objeto de uma súmula vinculante, a súmula vinculante 25, que aponta: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Logo, prisão civil só do devedor de alimentos. Não dá para buscar no 461 do CPC a obrigação de fazer uma prisão civil. E, indo para a conclusão, é possível título executivo extrajudicial para caso de alimentos? Poderíamos cogitar que, sem processo judicial, um pai e uma mãe, em relação a uma criança, estipulassem qual seria o débito alimentar, assinando os dois e duas testemunhas para transformar isso em título executivo? O entendimento é de que sim, é possível tranquilamente fixar uma prestação alimentar a partir de um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial esse que, portanto, daria ensejo, daria início a uma execução de alimentos. E a dúvida que se coloca é se, neste caso de execução de alimentos de título executivo extrajudicial, seria possível a prisão civil. Minha leitura, não tem diferença nenhuma. Seja título judicial ou extrajudicial, você está diante de alimentos e, portanto, cabe a prisão civil. Há entendimentos minoritários dizendo que não, porque o título extrajudicial não permitiria a prisão civil. Mas tem se consolidado os mais recentes precedentes do STJ com votos vencidos, mas os mais recentes precedentes do STJ são no sentido de que sim, cabe a prisão civil, mesmo que exista uma previsão de alimentos em um título executivo extrajudicial.
Ok, senhores? E concluindo, questão de concurso Magistratura Rio Grande do Sul. José, menor de 15 anos, filho de João, devidamente representado por sua mãe, ingressou com a ação de execução de alimentos contra o pai, pelo rito expropriatório. O que é isso, rito expropriatório? Pena de penhora e não pena de prisão, ok? Visando cobrar parcelas de alimentos inadimplidas há 8 anos. Diante deste caso, assinale a afirmação correta. Primeira, o credor somente pode executar as 3 últimas parcelas vencidas à data do ajuizamento da execução. E aí, senhores, está certo ou está errada? 3 últimas parcelas, ele só pode executar essa? Não! Ele só pode executar essas pelo rito sob pena de prisão do artigo 733. Perfeito? Atenção e cuidado com isso. Próxima alternativa. As últimas 3 parcelas vencidas somente podem ser cobradas pelo rito coercitivo, sob pena de prisão, não podendo ser somadas as demais para fins de execução expropriatória. E aí, boa questão essa. Se o exequente quiser cobrar sob pena de execução, sob pena de penhora, ele pode ou ele é obrigado a executar sob pena de prisão? Ele pode executar sob pena de penhora. Se ele sabe que o executado tem patrimônio e prefere isso, ele não precisa obrigatoriamente usar a pena de prisão. Ele pode usar a pena de prisão, mas não é obrigatório. Portanto, alternativa errada. E a última, a execução é viável, podendo ser cobradas todas as parcelas, as tais 8 parcelas. A alternativa essa, correta. Só para sintetizar. Incorreta a primeira, porque você pode executar tudo que não tiver prescrito. Incorreta a segunda, pois todas podem ser executadas sob pena de penhora. E a terceira está correta, pois, apesar da prescrição ser bienal, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, no caso 15 anos. E além disso, o problema fala da 8 parcelas vencidas. Então nem deu a prescrição bienal. Portanto, correta esta última alternativa, sendo possível executar tudo sob pena de penhora. Ok? Boa questão essa, não é verdade? Obrigado pela atenção, até a próxima.